Boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo, e a todos aqueles irmãos que gostariam de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que querem conhecer o nosso Criador, que querem saber sobre o nosso Salvador. Então eu convido a todos a nos acompanharem nessa jornada bíblica. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo simplificado da Bíblia, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Amém? Venham conosco. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham nas suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. E declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua misericórdia e graça. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. E eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura 50 côvados e para a sua altura 30 côvados. Exatamente desse modo farás para o comprimento da arca. Exatamente desse jeito farás. Farás um teto para a arca e o rematarás em um côvado mais alto. Fará a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa, e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves e cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra.
queridos, a gente vem acompanhando, né, a leitura desde o primeiro capítulo e vamos entendendo que a corrupção da humanidade veio com a queda de Adão. O mal cresceu, se tornou quase irreversível, a ponto de que Deus teve que intervir com o dilúvio, e foi uma forma de... o dilúvio foi uma forma de segurar o crescimento do mal. A sociedade foi piorando, a maldade foi se espalhando no mundo e no coração da humanidade. Esse capítulo 6, ele expõe a maldade de Israel, que recebeu a mensagem deste livro quando estava no Egito. Fica claro que Deus sempre toma providências. Sempre. Fica muito claro que Deus sempre toma providências radicais quando o mal quer prevalecer sobre o bem, e por causa dos perigos da corrupção, Deus providenciou a Israel a base teológica e histórica da sua existência como escolhido de Deus. Ele queria mostrar para o povo de Israel, isso tudo está registrado para que o povo de Israel visse de onde ele saiu, porque o que foi acontecendo, em que situações Deus teve que intervir, né? E para que servisse de exemplo e para que fortalecesse a fé deles, né? E hoje a nossa. Aqui Moisés traçou a genealogia de Israel até Abraão, a quem Deus escolheu a genealogia do povo de Israel, né? De Adão até Abraão, a quem Deus escolheu e fez as grandes promessas de posteridade e território. O conteúdo de Gênesis deveria garantir para os israelitas que Deus faria o que prometeu a Abraão. O dilúvio foi uma ação direta de Deus no mundo, mostrando que Deus participa ativamente da história humana e que há um limite para a vida pecaminosa do homem. Nós precisamos saber que existe um limite para a nossa vida pecaminosa. O dilúvio, ele é validado pelo profeta Isaías, pelo apóstolo Pedro, pelo próprio Jesus, nos escritos de Mateus, de Lucas, e mais tarde ainda a história do dilúvio é comprovada por muitos achados arqueológicos em todo o mundo. O objetivo de Deus com o dilúvio foi colocar limites à corrupção moral e social e espiritual de uma sociedade que estava terrivelmente violenta e corrompida. Aqui, queridos, dos versos 1 a 5 desse capítulo, vão mostrar que Satanás investiu na destruição das famílias, promovendo tragédias com o jugo desigual. Quer dizer, ele mostrou as moças, né? Fez com que os homens de Israel vissem as mulheres, as mulheres de outra nação, né? As mulheres que não serviam ao Senhor, que não conheciam o Senhor. Ele fez com que os homens olhassem para elas de forma diferente, se casassem com elas, inclusive, né? E ele queria destruir a família, porque o jugo desigual destrói a família. O jugo desigual é terrível. É por isso, é por causa do jugo desigual, é por causa dos casamentos mistos que hoje existe a quantidade de divórcio que existe, né? Porque as pessoas que creem em Deus casam com pessoas que não creem em Deus e formam uma família. De que forma essa família vai se formar? Qual é a base para essa família? Quais são os princípios que vão reinar sobre esta família? E quando aquele que crê em Deus começa a cair em si e querer implantar os princípios de Deus dentro dessa casa, então as guerras começam ainda mais. Porque se até então tudo podia, agora nada mais pode, é mais ou menos assim que funciona, né? E fica muito difícil. Aqui dos versos 7 até o 22, Deus chama Noé no intuito de salvar sua família. A família de Noé é a única a entrar na arca e se livrar do dilúvio.
A graça de Deus sempre vai agir na desgraça humana, mas cada ser humano pode decidir se aceita ou não o presente de Deus. A graça é um presente, né, de Deus sobre as nossas vidas, mas nós temos esse direito, né, de escolher se queremos ou não, se aceitamos o presente ou não. Quando Deus derrama graça sobre a nossa vida, nós escolhemos ser salvos, escolhemos abrir mão de tudo o que vai contra os princípios de Deus e consertar nossa vida segundo os seus princípios, né? Mas a graça de Deus sempre vai agir na desgraça humana. Sempre. E Deus sempre entra em cena e resgata todos os que confiam e se rendem ao seu método de socorro, é claro. A graça de Deus é maravilhosa, mas a gente precisa se render a ela, a gente precisa querer ser salvo por Jesus Cristo. De que forma? Aceitando, entrando na arca, né? Como a família de Noé entrou. Muitas pessoas confundem a paciência de Deus achando que ele é passivo. Ele não é passivo. Às vezes o mal vai indo, vai crescendo, né? Na sociedade, vai crescendo na nossa casa, vai crescendo na nossa família, vai crescendo na escola, o mal vai crescendo dentro das igrejas, mas e aí isso faz às vezes com que as pessoas pensem que Deus é passivo, que Deus aceita tudo, que Deus é qualquer coisa, né? Parecido com nós, mas ele não é. Ele é muito diferente. Queridos, ele não é passivo. Ele age quando o mal desafia os seus planos. Quando o mal começa a desafiar os seus planos, então ele entra e age. E se no início ele agiu contra a violência, contra a imoralidade, tenham certeza, queridos, ele está agindo no presente e sempre vai agir. Nada vai frustrar os planos de Deus, porque ele é todo poderoso. Tudo que está acontecendo hoje, queridos, é Deus agindo, é Deus interagindo na história, é Deus derrubando os ídolos que foram levantados no coração humano, é Deus derrubando o ego, é Deus derrubando o ego de dentro das igrejas, das congregações, é Deus interagindo, porque a maldade humana chegou ao limite, como tinha chegado no tempo de Noé, como chegou no tempo de Sodoma e Gomorra e como chegou no tempo de Noé. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, que vocês possam desfrutar da doce paz e da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem-se a Ele, entregue seu caminho a Ele, confie nele e o mais, tudo Ele vai fazer. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém. Um forte abraço para todos.